Vamos lá, bom dia a todos. Hoje, na nossa aula 7, iremos estudar o teorema do confronto, tá? O limite trigonométrico fundamental e também o teorema do valor intermediário. É o objetivo hoje da nossa aula 7 e tudo tem a ver com aulas anteriores, falando de limite e também de continuidade. A gente vai precisar dessas definições também anteriores, tá bom? Mas antes de eu iniciar a aula, eu parei num teorema na aula passada, que era de função composta, tá? E eu gostaria de resolver essas duas questões, só para a gente exercitar um pouquinho mais a questão de limite, em relação à última aula, tá bom? Bom, aqui nós iremos calcular o limite da raiz cúbica de x ao cubo mais 125 dividido por x mais 5, quando x tende a menos 5. Se você colocar o menos 5 no denominador, o que é que vai acontecer aqui? Vai zerar. E se eu substituir menos 5 ao cubo, também zero. Fica 0 sobre 0, fica uma indeterminação. Então, vou ter que mexer aqui, de forma a fazer manipulações algébricas para sair dessa parte aqui. Tudo bem? Aí você fala assim, professor, como é que eu posso mexer nisso aqui? 125. 125, se você lembrar, eu posso decompor por quanto? Por 5, né? Dá 25, que é dividido por 5, que dá 5, que dá 1. Então, 125 eu posso escrever como? Cinco à terceira. 5 elevado à terceira. Tranquilo? Tá? Aí você fala, mas professor, por que você utiliza essa decomposição para escrever na forma de potência? Eu tenho a soma de dois termos cúbicos, produtos notáveis. Tudo bem? É isso que eu vou utilizar. Está dando ou não para compreender por que eu fiz essa decomposição? Bom, então o meu A assume o papel de quem? Do x. E o meu B assume o papel de quem? Do 5. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui então. Então isso aqui é o limite. Quando x tende a menos 5 da raiz cúbica de quem? Vamos começar então aqui, ó, A mais B. Vai ficar como então? X mais 5. Ah, tá, obrigado. Aqui é o número 5. Tá? Então vamos usar aqui, ó, A mais B vai ficar x mais 5 vezes o quadrado do primeiro, que é o primeiro, x, menos o primeiro multiplicado pelo segundo, ou seja, x vezes 5, que vai dar o quê? 5x, tá bom? Mais o quadrado do segundo, que é um segundo, não é o 5? Então 5 ao quadrado, já vou jogar direto, vai dar quanto aqui? 25, tá? Fecha parênteses. Dividido por quem? Por x mais 5. O que é que eu posso fazer aqui? Não posso cancelar x mais 5? Posso ou não posso? Posso, que o limite está tendendo assim, que então cancela, cancela, fugir da indeterminação, e aí eu tenho o limite quando x tende a menos 5 da raiz cúbica de quem sobrou, que é x quadrado menos 5x mais 25, quando x agora tende a quem? A menos 5. Deu para compreender isso daí? Tá? Como essa função aqui é contínua, tudo bem? E a gente vai pegar apenas o x, onde tem o x eu substituo agora por quanto? Menos 5. Então fica menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes o x, que é menos 5, mais 25. Tranquilo? Tá? Aqui vai dar quanto? 25 positivo. Aqui dá 25 também o quê? Positivo. E aqui dá 25 positivo. Então é 3 vezes 25, que dá 75. Eu errei alguma coisa? Acho que não. Tudo bem? Alguma dúvida nessa questão aí? Sim ou não? É uma maneira de se fazer. Existe outra também. Bom, como é que você faria essa segunda questão aqui? Me dê uma ideia. Me dê uma ideia. Vamos lá. Multiplicar pelo conjugado. Mas quem seria o conjugado dele? Fala aí, companheiro, para ajudar. Seria quem? Raiz cúbica, tá?
de x mais 2, esse menos ele vira o quê? Mais quem? 1. Multiplica por ele em cima e multiplica por ele embaixo. Deu para compreender isso daí? Agora eu te pergunto, vai dar certo? Tu está pensando nisso aqui seria o produto da soma pela diferença. Mas o produto da soma da diferença não é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Eu não vou cortar o 2 com 3. Então esse conjugado não funciona. Cuidado, tá dando ou não para compreender? Tá? A ideia seria usar o conjugado, mas quando eu usei esse conjugado, aqui eu tenho que tomar cuidado que aqui é a raiz cúbica. Se aqui fosse um 2, daria certo? Daria no automático. Pode usar o conjugado que daria tranquilo aí. Deu para compreender isso aí? Tá? Bom, esse conjugado não serve. Infelizmente, mas não serve. E aí? Bom, eu vou te dar um palpite aqui, tá bom? Eu não vou fazer dessa maneira, mas já fica como uma tarefa para você fazer na sua casa, tá certo? Você concorda que uma maneira de eu eliminar essa raiz, é levando isso aqui ao cubo? Sim ou não? Se eu levar ao cubo, isso aqui some, não é verdade? Tá? Agora, o que é que eu posso fazer? Ó? Eu posso pensar dessa maneira aqui. Eu posso pensar que aquela diferença é essa bem aqui, ó. Vou com calma, preste atenção. Se não entender, fale, tá? Professor, quem é essa diferença? É o A menos B. Tá dando para compreender? Essa diferença é o A menos B. Aí o que é que eu faço? Eu multiplico por esse parênteses em cima e divido por ele onde? Embaixo, para não alterar o resultado, não é isso? Tudo bem? Então, se eu fizer isso, quando eu fizer a multiplicação desse por esse, qual vai ser o resultado? O cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Então quando eu fizer o cubo do primeiro, essa raiz vai desaparecer. Deu para compreender? Seria uma maneira de se fazer. Tentem fazer dessa maneira em casa, tá? Vou fazer de uma outra maneira. Vou fazer uma segunda maneira. Vou fazer utilizando o que a gente chama de mudança de variável. Isso a gente vai utilizar muito hoje ainda, tá? Mudança de quê? De variável, tá? Eu vou supor isso aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho raiz cúbica de x mais 2. Eu chamei aqui de uma variável. Que variável agora? U. Então, onde tem essa expressão, posso agora trocar por qual letra? Por U. Tudo bem? Isso que é mudança de variável. Eu pego uma parte da minha função e vou fazer uma troca por uma outra variável. Qualquer letra que eu quiser. Tá certo? Bom, então eu posso fazer assim, ó. Limite. Isso aqui eu chamei de quem? De U. Vai ficar U menos 1. Dividido por x mais 1, quando x, aí você fala, professor, mas se eu troquei aqui, apareceu, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer com que aqui apareça agora a letra x de forma isolada. A letra x em função do u. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou elevar ao cubo de um lado e elevar ao cubo do outro. Tá? O que vai acontecer aqui? Corta 3 com 3, tranquilo? Então, o que é que vai ficar aqui? U ao cubo é igual a x mais 2. Tudo bem? Tá? Então, o que é que isso aqui implica? Se esse 2 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, eu posso dizer que a letra x é u elevado à terceira menos um número 2. Tá bom? Isso aqui é o x. Aí você fala, calma aí, aqui está escrito x. Está escrito x? Quem é que eu vou trocar agora? O x vale quanto? U a terceira menos 2. Eu estou trocando de variável. Tudo bem? Então, esse meu x agora, eu troquei, ele vale u a terceira menos 2. Somente a letra x, hein? Está faltando ainda quem? Mais um. Correto? Correto? Tá, professor, aqui eu coloco x tendendo a menos 1? Não.
Tenho que trocar esse x, porque eu estou fazendo a mudança de variável. Então, aqui também tem que ser qual variável? U. Tudo bem? Mas aí, o que acontece? O meu x está tendendo a menos 1. Bom, o que acontece aqui, ó? Quando x tende a menos 1, tender a menos 1, a minha variável u vai tender para qual valor? Aí você fala, não estou conseguindo compreender, professor. X tendendo a menos 1, coloca o menos 1 aqui dentro. Coloco o menos 1 aqui dentro. Vou fazer com calma a primeira, tá? Então vai ficar raiz cúbica de menos 1 mais 2. Isso aqui dá quanto? Não dá 1? Quanto é a raiz cúbica de 1? 1. Então, quando x tende a menos 1, isso vai implicar que o meu u vai tender a quanto? A 1. O meu u tende a quem? Ao a. Então, venho aqui. Quando x tende a menos 1, o meu u tende a quanto? A 1. Deu para compreender isso daí? E aí eu consegui fugir dessa raiz cúbica. Tá bom? A técnica, mudança de variável. Tranquilo, gente? Posso continuar ou não? Alguma dúvida? Perguntem. Tá? Isso aqui é igual ao limite quando u tende a 1 de u menos 1 sobre, aqui vai dar o quê? U ao cubo menos 1, não é isso? É isso? Aí você vai dizer, pô, professor, eu fugi dali, cheguei aqui, mas se eu coloco 1, fica 1 ao cubo dá 1, menos 1 dá 0. Não consegui fazer muita coisa, será? Que número é esse aqui? 1. U ao cubo, o que é que eu posso fazer de manipulações aqui, pensa? Isso vai cair na tua prova. Posso fazer isso? Posso ou não? Quanto é que dá 1 elevado ao cubo? 1. Eu mudei alguma coisa? Não, só escrever na forma de potência para me ter uma diferença entre cubos. E onde é que está isso? Bem aqui. Manipulação. E vai cair, já estou te avisando com antecedência. Tá bom? Tá? Então, pego, uso potenciação, vou fazendo a decomposição, jogando na forma de potência para me tentar enxergar esses produtos notáveis. Tudo bem? Aí, o que é essa diferença? Agora eu vou resolver. Tá bom? Isso aqui vai ser igual ao limite, quando u tende a u, de 1 menos 1, dividido, diferença de 2 cubos, tá? Esse aqui vai funcionar só por comparação, tá bom? Como a letra A, e a letra B vai ser quem? O meu número 1. Posso prosseguir? Então, esse aqui vai ser quem? U menos 1 vezes o quadrado do primeiro, né? Que é u ao quadrado, mais o primeiro pelo segundo, multiplicado 1 vezes u dá u, mais b ao quadrado, que é o quadrado do segundo, que vai dar o próprio 1. E aí, o que foi que apareceu agora? Fator comum. E esse, posso cancelar com quem? Com esse. E aí eu vou fazer direto logo aqui, tá? Não vou perder muito tempo. O meu u está tendendo a quanto? A 1. Então, joga aqui. 1 ao quadrado, 1. Com mais 1, 2. Com mais 1, 3. Então, o denominador é 3. Quem ficou em cima? 1. Deu quanto o limite? 1/3. Bonito, não é isso daí? Duas formas de fazer, usando técnica da mudança de variável, ou então, se eu quiser, eu poderia usar essa mesma ideia, só que antes, deu para compreender? Seria o a menos b multiplicado por esse outro fator, em cima e embaixo, também daria certo. Tranquilo? Anotem. Bom, projeta a imagem, por favor, companheiro. Então, vamos começar hoje falando aí do nosso teorema do confronto, tá? Eu respondi o exemplo A. O exemplo A eu fiz. Deixa eu ver aqui. Fiz, né? Fiz aqui. Bem aqui o exemplo A e o exemplo B. O exemplo C tu faz na tua casa. Ele é similar. Tá certo? O exemplo C, meu amigo aqui que falou do conjugado, funciona ou não funciona a letra C o conjugado? Aí você fala, por que, professor, funciona o conjugado? Porque a raiz é quadrada. Raiz o quê? Quadrado. Quando é raiz quadrada, coloca o conjugado, que vai dar o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas quando a raiz é cúbica, raiz quinta, não vai.
Não vai. Quando coloca conjugado, não vai dar direto, não. Tá bom? Tenha cuidado com isso daí. Então, vamos lá. Vou apagar ali o primeiro, tá certo? Tá, deixa eu ver aqui. Se f de x menor ou igual a g de x, menor ou igual a h de x, no intervalo aberto, tá certo? Bom, vamos lá. Isso aqui é o nosso teorema do confronto. Teorema do confronto, tá bom? Então, parto daqui, que é a minha hipótese, e quero chegar aqui, que é a minha tese, as demonstrações, tá? O teorema do confronto ele é muito utilizado no cálculo de limite. Ele facilita depois que a gente aprende, fala, posso usar o teorema do confronto, acabou e tchau. Muitos cálculos no limite dá para utilizar o teorema do confronto, tudo bem? Aí você diz, professor, como é que funciona aqui? Vamos lá. Peguem três funções aqui. F de x menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. De forma que isso aqui aconteça. O limite de f é igual ao limite de h, que é igual a quem? A L. Isso num determinado intervalo, tá certo? E aí eu vou provar que o limite de g é igual a quem? A L, tá? Vou tentar fazer aqui uma ideia geométrica, gráfica, tá bom? Vamos pegar aqui a minha função f, dada dessa maneira aqui. Deixa eu até colocar um ponto aqui, senão vou errar. Aqui eu tenho um amarelo, aqui a minha função f, aqui a função h, tá certo? Função f e a função h. E está dizendo que a função g está entre f e quem? E h. E você fala, professor, mas aqui não está funcionando bem entre f e h. Te acalma, tá? Vou pegar aqui uma outra cor. Pronto. E essa aqui é a minha função g. Tá? O que é que diz esse teorema do confronto? Que se num determinado intervalo aberto, tá? Bem aqui eu tenho um ponto P qualquer, tá certo? E bem aqui eu vou supor que a ordenada dele é quanto? Vale L, tá certo? Se eu pegar aqui uma faixa, essa faixa retangular, preste atenção, a ideia do teorema do confronto não é em tudo, é numa parte local, tá dando para compreender? Então eu vou pegar esse intervalo aqui, ó, de centro P, num ponto P, tá? Que aqui a minha função f, posso até mudar a cor aqui, tá? Não tem problema nenhum. Aqui não importa a ordem, tá? Vou colocar aqui, bem aqui mesmo. Deixa da forma como tá. F, G e H, tá? Mas que nessa região aqui, para não confundir devido ao menor, vou até mudar, senão talvez vocês não compreendam. Bom, olha para cá. Tá vendo aqui nessa região, o meu F é menor que quem? Que G, e é menor que quem? H. Isso quanto mais próximo, quanto mais eu diminuir esse intervalo. É isso que está dizendo. Então, se o limite aqui da F está próximo de L, a limite da G está próximo, a limite de H está próximo de L, então a G também vai ser igual a quem? A L, nesse pequeno intervalo. Tá? Bora demonstrar isso aqui rapidinho.
Tá, vamos começar pela primeira hipótese, então, aqui. Limite de f de x quando x tende a p é L. Então, se o limite de f de x quando x tende a p é L, isso aqui implica o quê? Que, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que isso aqui acontece. Zero menor que x menos p menor que delta implica em módulo de f de x menos L menor que epsilon. O que é isso aí que eu escrevi? É o quê? O que foi isso ali que eu escrevi, gente? Quem lembra? A definição de limite. Tá? E eu escrevi na aula passada que na aula não era a introdução do limite. Eu estou repetindo isso várias vezes, tá certo? O limite é de x igual a L, então posso escrever dessa mesma maneira, tá certo? É a definição de limite. E eu escrevi porque o f de x é igual a L. Mas quem também é igual a L? O h. Pois eu vou usar a mesma ideia então. Então, limite do h de x é igual a L quando x tende a quem? A P. Então, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que zero, aqui faltou menor, tá? Zero é menor que o módulo de x menos P menor que delta. Isso implica que f de x menos L é menor que epsilon. Aqui, desculpa, aqui não é a função f, né? Aqui é qual função? H. Então, coloco o que agora? H de x. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Tá? Bom, eu vou colocar aqui algo que eu vou utilizar agora e vou utilizar posteriormente, tá bom? Preste atenção. E vai cair na tua prova isso, já estou te avisando. Não da forma como eu coloco, mas tu vai precisar utilizar esse recurso matemático. Já estou te avisando, tá? Módulo de x. O que acontece quando eu digo que o módulo de x é menor que a? Eu vou usar essa desigualdade na prova. Já estou te avisando que vai cair essa desigualdade na tua prova. Pensa aí. Pensa em número. Se fosse o módulo de menos 3, passei, menor igual a 5. Você concorda que esse menos 3 estaria entre 5 positivo e 5 negativo? O módulo dele estaria ou não estaria? É isso que acontece. É a mesma ideia. O número aqui vai estar entre esse e esse. Então, o módulo de x é menor ou igual a A. Isso quer dizer que o meu x é menor ou igual a A e menor ou igual a menos A. Ele está entre A positivo e A o quê? Negativo. Deu para compreender? Um módulo de um número. Tá? Agora, é a mesma ideia aqui. Ó. Então, se esse é menor que epsilon, então isso aqui implica... Vou escrever assim, 1 e 2, tá? Para ver se você vai compreender aqui. 1. Isso implica, então, lá que f de x menos L está entre epsilon positivo e está entre epsilon quê? Negativo. Deu para entender? Tá? Se esse módulo é menor que epsilon, então ele está entre epsilon positivo e epsilon o quê? Negativo. E esse aqui? A mesma coisa, na verdade? H de x menos L... Do número 2, eu tenho que o h de x menos L vai estar entre epsilon positivo e entre epsilon quê? Negativo. Alguma dúvida? Não? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou somar L. Vou somar em cada parte da desigualdade. Aí não altero, estou somando o número positivo, princípio da mononicidade, tá? Então, se eu somar L, aqui vai ficar o quê? L menos epsilon menor que f de x. L positivo com L negativo vai o quê? Cancelar. E aqui vai ficar o quê? L mais epsilon. Na segunda, vai ficar como? L menos epsilon, mesma ideia, menor que h de x menos L. Mais com menos vai dar 0, vai subtrair, né? E aqui vai ficar h de x menor que L mais epsilon. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto aí?
Não? Ok. Bom, isso só utiliza essa primeira hipótese, né? Só utilizei a primeira parte da hipótese. Agora está faltando a segunda, olha. Que a função g, ela está entre f quem? E h. A função g está entre f e h. E é menor ou igual ainda. Então, se g de x está entre h e f, aqui deve acontecer isso aqui. Tá? Vai existir um ponto, num ponto P, eu posso caminhar tão próximo para encontrar um delta, que eu não sei quanto é esse delta. Esse delta aqui eu vou chamar de delta zero. Agora, deixa eu colocar aqui para ver se vocês vão compreender. Eu vou fazer dessa maneira bem aqui, tá? Eu vou pegar essa partição aqui, apenas esse intervalozinho de centro P, e aí eu tenho três funções, a f, g e h. E a ideia é que seja bem pequenininho mesmo, tá? Só que eu vou ampliar aqui a escala para te tentar visualizar apenas isso, tá? Mas a ideia é que seja um intervalo bem pequeno mesmo. Bom, quando eu tenho aqui um ponto P, eu tenho essa situação aqui, ó, que x menos p é menor que delta para a função f. Então, aqui seria mais ou menos um P mais um delta, e aqui um P menos delta. Isso aqui é a mesma ideia. Se isso aqui é menor que delta, então o ponto P está entre P menos delta e P o quê? Mais delta. E esse delta aqui, que é esse mesmo delta, eu vou dar um pequeno símbolozinho para ele, que é o F. É o delta F. Tudo bem? Delta F. Esse delta aqui eu chamei de delta F. Mas a outra função h também é menor que delta. E ela pode estar por fora ou pode estar o quê? Por dentro. Não importa a ordem aqui, tá certo? Não importa a ordem. Eu vou supor que o delta da função h está nessa situação, bem aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui seria quem? Aqui seria o P menos delta H, e esse outro aqui seria o P mais delta H. Tranquilo? É a mesma ideia. Então, se x menos p menor que delta, então o P está entre P menos delta e P mais delta. Só que esse delta eu chamei de delta H para simbolizar essa outra parte da implicação lógica. E ainda tem a função G. Ainda tem a função G, onde acontece isso aqui também. E eu vou supor que o meu G está nesse intervalo aqui, bem aqui, ó, menor ainda. Tudo bem? Bem aqui. E aqui vai ser quem? Vou colocar aqui para cima. P menos delta G e P mais delta G. Tá certo? Então, vou refinando o intervalo cada vez mais. E agora eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que escolher um desses delta de forma que aconteça o primeiro, de forma que aconteça o quê? O segundo, e de forma que também aconteça quem? O terceiro. Tá? Quando eu escolher um x, tem que contemplar os três. Tem que contemplar o quê? Os três. Se eu escolher um x bem aqui, ele contemplaria a função g? Ele contemplaria? Não, porque o intervalo da função g é nesse aqui, ó, bem pequenininho, tá? E deixaria de contemplar a função h e a função g. Se você fosse olhar dessa forma aqui, o menor de todos quem seria? Esse delta aqui, que na verdade delta g eu posso até chamar aqui de delta zero, para não confundir, tá? Eu chamei de delta zero, então deixa delta zero, tá bom? Bom, o que é que eu vou fazer então? Eu vou chamar de um delta, o mínimo. O mínimo de quem? Desses três delta. Delta F, delta H e quem? E delta zero. Eu vou pegar o menor intervalo possível. Por quê? Porque quando eu pegar o menor, ele contempla quem está no maior. Deu para entender? Quem estiver aqui no menor não vai estar nesse outro intervalo? Também não vai estar no outro intervalo. Então eu escolho quem? O menor. Quem estiver no menor está nos outros o quê? Maiores. Nos intervalos maiores. Então o delta vai ser o mínimo de delta F
ΔG e o outro que eu chamei de ΔΔ0. Tudo bem? Tá? Então, quem vai ser o delta? O mínimo desses três aqui. Tá? Vou precisar escrever para cá agora. Bom, então, se eu considerar agora isso aqui, 0 menor que o módulo de x menos p menor que quem? Menor que quem? Que delta. Aí eu falo, professor, onde é que o senhor está entrando agora? Eu estou entrando no mínimo desses três delta. E onde acontece o primeiro limite, segundo limite, acontece isso. Tomei um delta. Então, se eu pegar agora qualquer delta nessa regiãozinha, vai acontecer isso. X menos P é menor que delta. Tá certo? Mas se isso aqui acontece, olha para cá. Eu vou ter que L menos epsilon, vai acontecer o primeiro, vai acontecer o segundo e vai acontecer quem? O terceiro aqui, tá? Vou até numerar de forma diferente para mim não me perder e tentar te orientar aqui, tá bom? Bom, L menos epsilon é menor que f de x. Olha para cá, bem aqui em 4. Isso aqui não é verdade? Não é verdade? L menos epsilon é menor que quem? Que f de x. Mas f de x, ele é menor que quem? Que g, que é menor que quem? Que h. Então, vou colocar aqui, f ainda é menor que g e ainda é menor que h de x. Tudo bem? H de x, parei no h. Olha para cá agora. Para o número 5. O que é o h de x é? Menor que quem? L mais epsilon. Então, h de x, ele é menor que L mais epsilon. Tudo bem? Ah, tá. Então, se eu olhar com calma, a minha função g está compreendida entre L menos epsilon e L quem? Mais epsilon. E quando está compreendido entre L menos epsilon e L mais epsilon, isso é o quê? O limite. É o quê? O limite. Então, consigo concluir agora que o limite aqui de g de x, quando x tende a p, é igual a quem? A L. Tá certo? Ou seja, o limite de g de x quando x tende a p vale L. Há alguma dúvida nessa parte? Apesar que a demonstração é um pouco trabalhosa, às vezes você pode até ficar perdido, mas o importante vai ser o resultado do teorema, como a gente vai fazer a aplicação, tá bom? Vamos fazer uma aplicação do teorema. Vamos calcular o limite de x² vezes seno de 1 sobre x. Ele diz que é igual a quanto? A 0. Tá? Bom, vamos lá. Isso aqui quando x tende o quê? Volta lá a imagem, por favor. X tende a 0. X tende a 0. Tá bom? Se você verificar aqui, eu tenho um produto, né? Uma multiplicação. Uma multiplicação, se eu colocar 0, 0 ao quadrado dá 0, e isso aqui vai dar 0, mas 1 sobre 0 vai existir? Não, né? Vai dar uma indeterminação, então não é por aí o caminho. Tá? O que é que eu posso pensar? Eu vou analisar aqui a função seno. Você sabe que a função seno, ela está compreendida entre quem? A imagem dela, a imagem. Entre menos 1 e quem? E 1. Lembra lá do ciclo trigonométrico, né? Função seno está entre menos 1 e quem? E 1. Então, eu vou colocar bem aqui. Menos 1 e 1. E a função seno 1 sobre x? Também. Tá bom? Também vai estar entre menos 1 e 1. Tá? Agora, a pergunta é, professor, e daí? O que isso tem a ver com isso aqui?
Aí que a gente vai utilizar o teorema do confronto, tá? Você está vendo que esse fator está sendo multiplicado por quanto? Por x quadrado? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa desigualdade e vou multiplicar agora por quanto? Por x quadrado. X quadrado não é um número positivo? Então, vai inverter o sinal da desigualdade? Não, não inverte. Então, multiplica primeiro, segundo e terceiro todos por x quadrado. Menos 1 vezes x quadrado dá menos x quadrado, menor ou igual que x quadrado vezes seno de 1 sobre x, e aqui menor ou igual 1 vezes x quadrado. Alguma dúvida aí? Não? Tá? Eu vou fazer a primeira, bem bonitinha, mas o correto seria isso. O que é que eu faço agora? O que eu quero calcular? Não é o limite? Quando x tende a zero? Então eu jogo limite quando x tende a zero na primeira de menos x ao quadrado é menor ou igual que o limite quando x tende a zero de x quadrado vezes o seno, posso fazer isso aqui também, não tem problema nenhum, que é menor ou igual que o limite de x quadrado quando x tende a zero. Tranquilo aí? Sim? E aí eu posso pensar agora, cadê? Aqui no teorema do confronto. Se f e h, se f e h tem um limite que vale quanto? L, a função do meio tem o mesmo limite que vale também quanto? Vale L. É esse que eu vou utilizar o teorema do confronto aqui. Então, bora lá. Esse limite o x está tendendo a quanto aqui? Né? A zero? Vou fazer no automático. 0 ao quadrado. Vai dar quanto? Isso aqui não é uma função contínua? X quadrado? É uma função contínua. Então, quanto é 0 ao quadrado? 0. Então, aqui, ó, isso aqui é igual a 0. Vou colocar bem aqui. 0. Aqui é 0. X tendendo a 0. Quanto é 0 ao quadrado? 0. Então, aqui é 0. Mas calma aí. Se o limite dessa é 0 e o limite dessa é 0, quanto é o limite dessa daqui? 0. Aí você vai ter que pelo teorema do confronto. Deu para entender? Você tem que utilizar o que foi mostrado, que é o teorema do confronto. Alguma dúvida nisso daí? Não? Olha aí graficamente, mostra lá, por favor. Então, quando está tendendo aqui para o centro, que é o centro, o que eu te falei do intervalo, quando eu caminho para x tendendo a zero, todas as três funções tendem a quanto? A zero. Mas nos extremos não, né? Tá vendo que lá para os extremos é diferente o limite? Se eu pegar um ponto aqui, os limites são totalmente o quê? Diferentes. Tá bom? Vamos lá, próximo. Qual é a ideia dessa questão aí? Pensa aí rapidinho. Não é calcular o limite? Não dá uma ideia de usar o teorema do confronto nessa questão, gente? Pensa aí. Ela não tem desigualdade, uma função no meio, e eu tenho os extremos. Se uma converge para 5 e outra converge para 5, vai converger quanto a do meio? Para 5, o limite também vai ser 5. Então a ideia seria usar o teorema do confronto. Deu para compreender? Então bora lá. Vou colocar essa função aqui. Seja f de x menor ou igual que x quadrado menos 4 sobre x menos 2. E aqui menor ou igual que menos 3x quadrado mais 4x. Eu falei fgh. Eu vou chamar aqui de função g, tá bom? E aqui a função h. Tranquilo? Bora lá. Quem é o g de x? Menos 3x quadrado mais 4x. Vamos calcular o limite. Joga lá de novo para mim que eu quero saber quanto é. X tende a 2, tá? O limite quando x tende a 2. O limite quando x tende a 2 de quem? De g de x. De quem? G de x. Vai ficar então o limite de menos 3x quadrado mais 4x quando x tende a... Bora fazer direto isso aqui, tá bom? Isso aqui é uma função contínua, bora fazer direto, me ajuda aí. O x tende a 2, 2 ao quadrado,
4. 4 vezes menos 3, menos 12. E aqui é 4 vezes 2, que vai dar 8. Menos 12 com 8 dá quanto? Menos 4. Então, o limite dessa função aqui tende a quanto? A menos 4. Se o limite dessa outra tender a menos 4, acabou. Teorema do confronto. Correto? Bora para a segunda. Limite de h de x. Quando x tende a 2. E aí eu vou ter... Vou jogar direto aqui, presta atenção. X quadrado menos... Quem é o número 4? 2 ao quadrado. Sim ou não? Então, x quadrado menos o 4. Quem é o 4? 2 ao quadrado. No automático, eu já tenho que pensar nisso aí, tá? Diferença de 2 quadrados. Produto da soma pela diferença. Vai estar lá na tua prova novamente. Tá? Produtos notáveis. Então, limite quando x tende a 2, isso aqui vai ser o quê? O produto da soma pela diferença. Então, vai ficar x mais 2 e no outro fica x menos 2. Tudo isso dividido por x menos 2. Tranquilo? O que é que a gente pode fazer? Cancelar, já que o x está próximo do 2, é o limite, e aí sobrou x mais 2. Quanto é que o x tende? A 2. Posso ou não posso substituir? Bonito, né? 2 mais 2? 4. Tem algum erro aqui ou não? Volta lá na imagem para mim. Eu acho que eu errei, foi no sinal. Calma aí. Eu errei alguma coisa na digitação. Deixa eu ver aqui meu material, só para conferir, por favor. Ah, tá. Aqui, ó. Desculpa, tá bom? Eu errei aqui. Aqui é mais, aqui é o quê? Menos, tá certo? Fazendo uma pequena correção aqui. Aqui é mais e aqui é menos. Então, aqui fica o quê? Mais 12 e aqui fica o quê? Menos 8. Deu para entender? Tá? Só mudei os sinais. Aqui 12 menos 8 dá o quê? 4 positivo. Quando x tende a 2, vai ficar 2 mais 2, que dá 4. Tranquilo? E aí, como essa tende a 4 e essa tende a quanto? A 4. O que é que eu posso afirmar? Pelo teorema do confronto. Escreva isso na tua prova, tá? Pelo teorema do confronto, o limite de f de x, quando x tende a 2, também vale 4. Vale 4. Deu para compreender isso daí? Vamos para a próxima. Tá. Seja f uma função real, tal que módulo de f de x, ele é menor ou igual a x quadrado. Calcule, se existir, né, o limite de f de x, quando x tende a 0. A pergunta também se f é contínua no ponto 0. F é contínua no 0? Se for, é para a gente justificar. Olha para cá. Como é que eu vou fazer isso? Módulo de uma função menor ou igual a x quadrado. O que é que eu poderia utilizar aqui? Eu falei no início da aula que eu ainda iria utilizar isso novamente. O módulo está entre quem? Esse mesmo, sendo positivo, e entre ele mesmo sendo o quê? Negativo. Isso vai cair na tua prova, tá bom? Então, f de x vai estar compreendido entre ele, x quadrado, e ele também, mas com sinal oposto, entre o positivo e o negativo. Tudo bem? Tranquilo? O que é que eu posso fazer aqui? Eu não quero calcular o limite quando f de x tende a 0, então eu jogo aqui a mesma ideia, jogo o limite
de menos x quadrado, quando x tende a zero, menor ou igual o limite da f de x, quando x tende a zero, que é menor ou igual que o limite de x quadrado, quando x tende a zero. Como x quadrado é uma função polinomial, ela é uma função contínua, jogo zero no automático, tudo bem? Menos zero ao quadrado, aqui zero ao quadrado dá zero, menos zero vai dar o próprio zero. Aqui vai dar também quanto? Zero, correto? E se é zero, pelo teorema do confronto, quanto é que vale o limite desta função f de x quando x tende a zero? Vale quanto? Zero. Pelo teorema do confronto, então o limite de f de x é igual a zero. Quando x tende a zero. Bonito, né? O teorema do confronto tem várias aplicações. Qual é a próxima pergunta? F é contínuo no ponto zero? Eu calculei o limite quando se aproxima do zero, tá bom? Agora a pergunta é, f é ou não contínuo no ponto zero? Como é que a gente vai saber aqui? Lembra que a definição aqui da minha função está escrita dessa maneira, ó, módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado, correto? Se eu quero saber se f é contínuo no zero, vou jogar aqui o zero dentro para ver o que é que acontece. F de zero é menor ou igual que x. Quanto vale x que eu estou escolhendo aqui? Zero. Então, eu jogo zero ao quadrado, que dá quanto? Zero. Tá? Presta atenção. Como é que você interpreta isso aqui agora? Tu vai dizer, professor, f de zero vai estar entre zero positivo e entre zero negativo. Vai ser o próprio zero. Não vai ser o próprio zero? O que é que eu posso concluir daqui, então? Que meu f de zero vale quanto? Vale zero. Porque ele não pode ser menor. Existe algum número cujo módulo é menor do que zero? Não, nenhum módulo é menor que quanto? Que zero. Tudo bem? Então, f de zero vale quanto? Zero. Agora, com calma, preste atenção. O limite da função, quando x tende a zero, é quanto? Deu zero. E ainda tem mais um detalhe. A função está definida no ponto zero. Está definida no ponto zero. E quanto vale o f de zero? Zero. Então, se o limite coincide com a imagem da função, por 1 e 2, eu posso concluir que a função f ela é uma função contínua. Por quê? Porque ela está definida no ponto zero, a imagem é o zero, e o limite, quando se aproxima de zero, é zero. No caso, eu estou justificando a resposta. Tá certo? Coloca ela próxima, por favor. Eu não vou iniciar a resolução dessa questão. Olha e me diga o que é que você faria da ideia inicial. Pensa aí. Tem a velha questão matemática que é a ideia. Qual é a ideia inicial que você deveria ter nessa questão? Qual é a ideia inicial que você deveria ter nessa questão? Pensa aí. Talvez tu iria dizer, professor, eu não posso fazer quadrado da diferença, resolver e depois ver o que é que vai dar. Tudo bem, vai dar um polinômiozinho aí, mas e aí? Como é que tu vai resolver isso daí? Isso aqui eu quero calcular. Projeta lá, por favor, é o limite da função f de x. Tá, pode tirar. Quando o meu x tende a 2. Quando o meu x tende a 2. Então, quero calcular o f de x quando o x tende a 2. Como é que vai ser isso aqui? Alguma ideia ou não? O que é isso aqui? E aí, foi o que eu acabei de falar já 2 vezes, eu vou para a 3ª vez. O que acontece? Se esse módulo é menor ou igual que esse termo, então, esse módulo que é representado por f de x mais 3, ele vai estar compreendido entre esse. Só que um é sendo positivo e o outro é sendo o quê? Cuidado.
tá? Vou colocar aqui ele sendo positivo. Tudo bem? E aqui eu coloco ele sendo agora o quê? Negativo. É o mesmo. Posso prosseguir? Gente, entenderam ou não isso aqui? Deu para entender? Eu estou usando a definição de módulo, tá? Que é essa daqui que eu já falei para vocês. Módulo de x quando é menor que 1a, ele vai estar compreendido entre o a positivo e entre o a o quê? Negativo, tá? É isso que vai acontecer. Tranquilo? Tá? Então vamos lá então. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu quero calcular o limite de f de x tendendo a 2. Concorda que se eu colocar 3 negativo na primeira, na segunda e na terceira, esse 3 vai desaparecer? Então, uma ideia seria somar o 3 negativo. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou somar. Não vou colocar somar, senão é capaz de confundir a cabeça. Eu vou colocar subtrair menos 3. Onde que eu vou subtrair menos 3? Em todos eles, tá certo? Então, eu não vou escrever novamente aqui, tá? Eu vou mudar a cor só para ver se você entende o que é que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Coloco menos 3 de um lado, menos 3 de um outro e menos 3 do outro. Deu para compreender o que eu fiz isso aí? Isso aí muda a desigualdade? Não, que eu não estou multiplicando, eu estou subtraindo uma quantidade em toda a desigualdade. Alguma dúvida nisso aí? Sim ou não? Gente, aqui nem isso aqui, ó. Se tiver, assim, 6 é menor que 9 e é menor que quem? Que 12. Tira 3. 6 menos 3, 9 menos 3 e 12 menos 3. Tu vai ter um outro resultado. 6 menos 3, 3. 9 menos 3, 6. E 12 menos 3, 9. Tu tem um outro resultado, mas a desigualdade continua sendo verdadeira. Eu posso somar ou subtrair uma mesma quantidade. Deu para compreender o que eu fiz? Ok. Então vamos lá então. Agora eu vou expandir isso aqui. Bora ver o que é que vai dar. Vou começar a resolver. Não vai fazer menos 3 com menos 3, pelo amor de Deus, tá? Menos 3. Esse menos 3 vai multiplicar o resultado do parênteses. E aí você vai resolver isso aqui, tá? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Aqui vai dar quanto? Menos 4x, mais o quadrado do segundo, que dá 4. Tranquilo? Tranquilo ou não, diferença de 2 quadrados? Ah, professor, você está fazendo muito rápido, eu não lembro. Então, faz lá no teu borrão assim, ó. X menos 2 vezes x menos 2. É uma maneira alternativa. Ele se repete quantas vezes? 2 vezes. E aí vai fazendo a distributiva. Vai dar o mesmo que resultado. Para quem não lembra, tá? Menor ou igual. Olha que bonito, hein? 3 positivo com 3 negativo. 0. Quem foi que sobrou? F de x. Qual é a ideia aqui? É usar o teorema de quê? Do confronto. Vamos confrontar isso aqui para ver o que vai dar. Tudo bem? Aqui vai ficar 3 vezes x menos 2 ao quadrado. Está aqui, ó. É a mesma diferença. Então, só vou colocar x quadrado menos 4x mais 4. Menos 3. Vamos lá. Vou começar a fazer aqui. Menos 3 vezes x quadrado. Menos 3x quadrado. Menos 3 vezes menos 4, 12x. E menos 3 vezes 4 dá menos 12. E aqui eu coloco menos 3. Tudo bem? Menor ou igual que f de x. Menor ou igual. Aqui vai dar o mesmo resultado, né? Só que é com sinal trocado. Vai dar 3x quadrado menos 12x mais 12. E aí eu baixo quem? O mais 3. Opa, errei. Baixo quem? O menos 3. Alguma dúvida aí por enquanto? Não? Vamos lá. Menos 3x quadrado mais 12x. Aqui dá menos 15. Tudo bem? Esses dois aqui. Menos 15. Menor igual a f de x. E menor igual que 3x quadrado menos 12x. E aqui vai dar 9. Tranquilo? Errei alguma coisa? Se eu estiver errado, a conta vai dar errada. Tá. Para finalizar isso aqui, o que é que eu quero? Calcular o limite da função quando x tende a 2. Então, eu posso calcular o limite dessa, tá? Posso calcular o limite dessa
quando x tende o quê? A 2. E posso calcular o limite dessa. Quando o meu x tende a 2. E vamos ver o que é que vai dar. Vou fazer direto, tá? Podem me ajudar aí, por favor? Vamos lá. O x tende a quanto? A 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. 4. 4 vezes menos 3. Dá quanto? Menos 12. 12 vezes 2. 24. Menos quem? 15. E aí? Quanto é que vai dar isso aqui? Menos 12 com mais 24 dá 12 positivo. 12 menos 15 dá quanto? Menos 3. Para cá. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 dá 24, mas dá 24 negativo com mais 9. Aqui dá 12 negativo. Né? 12 negativo com 9 dá 3. 3 o quê? Olha aí. Morreu a questão? Morreu já? Acabou a questão? O que é que falta? Finalizar de forma correta. Se aqui tende a menos 2 e aqui tende a menos 2, pelo teorema do confronto, usando o teorema do confronto, limite de f de x, que é a do meio, quando x tende a 2, vale o mesmo limite. Vale quanto? Menos 3 também. Bonito, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas quando a gente vai se apropriando dessas manipulações algébricas, a gente consegue chegar lá. É um pouquinho de trabalho, mas consegue. Deu para compreender, gente, essa questão aí? Vamos para a próxima, então. Se não entenderam, perguntem. Vocês têm oportunidade. Tranquilo, gente? Posso prosseguir mesmo? Olho no semblante, parece que alguns ficam assim, professor, não sei, não tenha vergonha de perguntar. Pode perguntar, se quiser vir ao microfone, pergunte. Se não, pergunte aí mesmo da sua cadeira, não tem problema nenhum. Projete lá, por favor, a próxima questão. Ah, tá. Sejam f e g duas funções com o mesmo domínio, tais que o limite de uma função é 0, quando o meu x tende a p, e g de x, o módulo de g de x é menor ou igual a m, tá? Que mais? Isso para todo x em A, tá? Para todo x em A. M é o número real fixo, prove que limite de f de x vezes g de x é igual a 0. Quando o meu x tende a quanto? A p. Bom, isso aqui é na verdade, até um teorema, eu coloquei como exemplo, para a gente tentar demonstrar isso aqui, tá? Esses dois aqui é o que eu poderia chamar da minha hipótese, e aqui onde eu quero chegar, que a gente vai chamar de tese. É o rigor matemático utilizado, tá? As minhas ferramentas iniciais para me chegar numa conclusão final, que é chamada de tese. Tá bom? Vamos lá, então. Eu vou apagar, mas vou colocar rapidinho aqui, tá? Olha para cá. Módulo de menos 3 vezes 2. Você não concorda que isso aqui é igual a isso aqui? Sim ou não? Ah, mas eu posso fazer menos 3 vezes 2 dá menos 6. E o módulo de menos 6 vai dar 6. Aqui também vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Ou seja, eu quero utilizar isso aqui, essa propriedade aqui. Isso aqui é válido, tá? Essa igualdade modular ela é válida, tá certo? Bom, onde é que eu vou utilizar? Aqui. Isso aqui é igual a quem? Me ajuda agora aí pelo que eu acabei de colocar. É igual a quem? Módulo de f de x vezes o módulo de g de x. Muito bem. Isso aqui é válido. Concorda? Tranquilo? Agora tem um detalhezinho. O que está escrito aqui? Módulo de g de x.
E o que é que está escrito bem aqui? Módulo de g de x. Não é verdade? Só que o módulo de g de x, ela é o que? Ela é limitada, é menor que o quê? M. M é um número real. Tá? Toda vez que eu jogar esse módulo vai ser menor que um número, um certo número, que eu não sei, eu chamo de M. Então isso aqui é menor ou igual. A gente vai dizer, professor, não é para utilizar a igualdade? Não, porque eu estou utilizando essa sentença aqui, ó, asterisco. Tá certo? Estou utilizando o asteriscozinho aqui. Tá bom? Então vamos lá então. Então vai ficar módulo de f de x vezes g de x. Mas o g de x aqui, que é o módulo, é menor que quem? Que m. Alguma dúvida nisso aqui? Não? Agora, lá vem a mesma pergunta que eu já fiz 3 vezes hoje. Vou para a 4ª vez. Esquece essa parte aqui do meio, tudo bem? Esquece a parte do meio. Módulo de f vezes g. Módulo de quem? F vezes g é menor ou igual a isso. O que é que eu posso pensar? Se o módulo de f vezes g é menor que f vezes m, módulo de f vezes m, o que é que eu posso pensar? Eu posso pensar que f de x vezes g de x está o quê? Compreendido. 4ª vez. Mas isso vai cair na prova mesmo. O cara já está pela 4ª vez utilizando o mesmo recurso matemático. E eu ainda não lembrei, professor, ainda não consegui memorizar isso. E vai cair na tua prova. Tá? Então, um módulo ser menor que isso, então ele está compreendido entre a parte positiva e a negativa. Então, a parte positiva é o próprio, né? F de x vezes m. E aqui vai ficar a parte o quê? Negativa. Que é o próprio lá, módulo de f de x vezes m. Alguma dúvida? Sim ou não? Posso prosseguir? Professor, eu quero calcular isso, essa multiplicação, mas daqui dentro tem que ter o quê? O limite. Do x tendendo a quanto? A p. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o limite... Vou jogar aqui o limite e jogo lá também no último quem? O limite. Bora jogar. Limite de x tendendo a p de quem? Vou colocar dentro do parênteses. Menos o módulo de f de x vezes m, que é menor ou igual. Limite de x tendendo a p de f de x, g de x, que é menor ou igual o limite de x tendendo a p dessa outra parte aqui, faltou o módulo aqui, do módulo de f de x vezes m. Alguma dúvida por enquanto? Professor, como é que eu faço para finalizar essa questão aqui? Basta olhar para os extremos agora. Tá? Você concorda que eu vou ter aqui o limite de f de x vezes m? E o módulo aqui vai dar o próprio f. E isso aqui ele me disse por hipótese, olha. Que vale quanto? Vale quanto? 0. Isso aqui vai dar 0. Quanto é 0 vezes m? Aqui vai dar quanto? 0. Venho para cá, mesma ideia. Aqui vai dar quanto? 0. E o que vai acontecer com esse limite aqui no meio? Também vai dar o quê? 0. Usando o quê? Usando o teorema do confronto. Tá? Então, usando o teorema do confronto, isso, tá? Temos que o limite da f de x vezes g de x é igual a 0. Alguma dúvida? Tá? Também vale 0. Agora, professor, quando é que eu uso esse teorema aqui? Presta atenção. Esse teorema ele é utilizado quando eu tenho uma multiplicação de duas funções. Uma multiplicação de duas funções, onde uma função é limitada. Abaixo, todos os valores estão abaixo de um certo número, limitada. E a outra função, eu conheço o limite. Uma é limitada e outra eu conheço o limite, tendendo a 0. Ok, vamos fazer essa daqui. Vou fazer só um exemplo dessa. Joga lá, por favor.
E aí? Quer o exemplo 1 ou o exemplo 2? Hein? 2. Tá bom. Então 1 tu faz em casa. Vai que esteja na tua prova, né? O 2 é limite, quando x tende a zero, da raiz de x quadrado mais 3x vezes o seno de π sobre quem? Sobre x. Ok. Primeira pergunta. Tem um produto, uma multiplicação? Tem ou não? Tenho uma multiplicação. Eu estou pensando agora em utilizar esse teorema aqui, tá bom? Pergunto lá, olha para as duas funções, f e g. Tu vê alguma função lá que é limitada? Tipo, não vai passar de tal valor. Posso colocar qualquer valor de x, mas não passa de tal valor. Alguma dessas duas funções é limitada? A função seno não é limitada? Qual é o maior valor da imagem? 1. E o menor valor? Menos 1. Ah, então essa função seno aqui, ela é, vou escrever, não vou cortar não, tá? Mas ela é limitada. Então tem uma função limitada que é menor ou igual a um certo m, e essa função aqui, que é a outra função, tem que dar quanto? Tem que dar quanto? 0. Quando a função x tendendo a p. Bora ver aqui. Vou fazer direto, não sei se você vai me entender, tá? Quando x tende a 0, joga 0 aqui dentro. 0 ao quadrado. 0. 3 vezes 0. 0. 0 mais 0, 0. Raiz quadrada de 0 dá 0. Então, se essa aqui é a minha função f, o limite de f vale quanto? 0. Ah, então tem uma limitada e a outra tende a 0. Então, isso aqui dá quanto? Vai dar 0. Só estou usando os resultados que foram apresentados. Deu para compreender? Tá? Vou até colocar aqui para não esquecer. Tanto a função seno quanto a função cosseno está entre menos 1 e 1. Não só a função seno, como a função quê? Cosseno. A ideia da letra A é a mesma coisa. Tá? Projeta lá, por favor. Letra A, cosseno. É ou não é uma função limitada? Limitada. Menor que quem? Que m. Quem é outra função? 3x. Coloca o x sendo 0. 3 vezes 0. 0. Então, outra função, o limite é 0 e a outra é limitada. Então, usa esse teorema, tchau, acabou. Dá 0. O produto desse limite aí. Ok. Chegamos. Vamos para o próximo. Estou rápido demais, gente. Às vezes eu acelero um pouco, mas está dando para compreender aí. Deu para compreender os dois exemplos, tá? E aí você fala, professor, e se eu quisesse utilizar aquela ideia do módulo, existem às vezes outras maneiras de você resolver, tá? Eu estou tentando usar os resultados que eu estou colocando passo a passo para vocês, passo a passo, tá bom? Então vamos falar agora do limite fundamental trigonométrico, esse daí. Obrigado. Vamos lá, então.
Vamos voltar àquela nossa aula do ciclo trigonométrico, tá bom? Eu vou fazer o estudo aqui somente no primeiro quadrante do seno de x, tá certo? Então, vou tomar o x pertencente aí entre 0 e π sobre 2, tá bom? Mas a ideia é análoga, sem muitos... Tem umas transformações de sinais e tudo, mas a ideia de mostrar eu vou fazer apenas no primeiro quadrante, tudo bem? Eu vou também traçar uma reta paralela ao eixo y, bem aqui. Como é chamada essa reta aqui, alguém lembra? Reta o quê? Tangente. A reta o quê? Tangente. Quanto vale o raio? Quanto vale o raio do ciclo trigonométrico que a gente faz estudo? Gente, quanto é que vale o raio da circunferência? Vale 1, vale 1, tá bom? Vale 1, ok. Bom, vou pegar aqui eu vou chamar um ponto O, que é a origem, e aqui é um ponto A. Vou marcar bem aqui um ponto P qualquer, tá? E aí eu vou sair do ponto A e vou caminhar sobre a circunferência, vou caminhar. Parei no ponto P. Você concorda que aqui vai gerar um ângulo central? Sim ou não? Esse ângulo central eu posso chamar de alfa, x, a letra que você quiser, tá? Eu vou chamar de x. O que é esse x? O ângulo central. Medida do ângulo AOP. Tranquilo? Tudo bem? Então eu vou fazer ainda mais. Esse ponto P, você sabe que ele tem uma abscissa e ele tem uma ordenada, sim ou não? Tá? Alguém me lembra como é que funciona essa ordenada do ponto P? O x aqui é representado por quem? O eixo x, diga lá. Cosseno. O eixo x é o valor do cosseno. Cosseno, no caso, tá, do ângulo que eu chamei de ângulo x. E o y? Seno. Seno do ângulo, no caso aqui o ângulo que eu estou considerando é um ângulo x, tá bom? Então aqui eu vou ter, bem aqui, cosseno de x, e aqui eu vou ter como ordenada o seno de x. Posso prosseguir? Tá bom? Vou pegar agora esse raio, concorda que aqui é um raio também, OP, raio unitário, e eu vou projetar ainda, vou prolongar, tocar lá na reta tangente. Tudo bem? Tocou a reta tangente. Bem aqui eu vou marcar um ponto T. Marquei um ponto T. E agora eu vou fazer uma comparação. Vou fazer uma comparação com calma do seguinte. Faltou colocar aqui uma letra. Vou colocar bem aqui a letra B de bola. O ponto B é o cosseno x, tá certo? Eu quero que você me diga o seguinte. PB. Olha para cá. Isso aqui é um triângulo OPB. Tranquilo? Esse triângulo OPB, o que seria essa outra figura daqui para cá? Alguém sabe chamar o nome? Qual é o nome dessa figura? É o quê? Um setor circular. Qual é o setor circular? OPA. Isso é o que? Um setor circular. OPA. Setor circular. Uma fatia da pizza. Tudo bem? Se a pizza for circular, né? Aí vai dizer, se a pizza for circular. E por último eu tenho aqui OTA. O que é o OTA? Um triângulo. Então eu tenho um triângulo OTA. Minha pergunta é a seguinte. Olhando, apenas olhando, eu estou falando agora sobre a questão de área. O que é que você acha que a área do triângulo OPB é comparado com OPA, que é um setor circular? O que é que essa área desse triângulo aqui é comparado com a área do OPA? Comparação, ela é o quê? Maior ou menor? Comparação só tem resultado assim, ou é maior, ou é menor, ou é igual. Essa OPB, ele é o quê? Menor do que o
PA, concorda? E esse OPA, o que ele é comparado com o triângulo maior, que é o OTA? Ele é o quê? Menor. Então esse é menor que esse, que é menor que esse. Deu para entender? E eu vou usar uma letra S para representar a área. Então a área do triângulo OPB é menor que a área do triângulo OPA, que é menor que a área do triângulo OTA, tá? E tem um detalhezinho aqui, professor, essa área é sempre menor? Não, ela também pode ser o quê? Igual, quando eu pego esse ponto P e coloco bem aqui no ponto A, aí a área vai ser o quê? Igual, eu vou estender para cá, pode ser menor, mas também pode ser o quê? Igual, tudo bem? Agora me ajuda rapidamente aí, qual é a área do triângulo OPB? OPB, como é que tu acha a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2, sim ou não? Quem é a base? Cosseno, sim ou não? Base vezes altura dividido por 2, base, cosseno, vezes altura. A altura do triângulo não é isso aqui? Mas isso aqui não é o y? E quem é o y? Seno de x. Então, base vezes altura dividido por 2. Posso prosseguir? Menor ou igual que a área agora do setor circular. Agora, como é que tu acha a área do setor circular? E aí? A área de um setor circular. E fala, pô, já acabou o Enem, professor. Tem que ficar lembrando disso, lá de geometria plana, aquelas formulazinhas. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui do lado e depois vou apagar, tá? Só para a gente chegar onde eu quero. Vou tentar fazer rápido aqui. Vamos lá então. Tá. Essa parte de dentro não é área? Sim ou não? Então eu vou fazer uma regra de 3 aqui, de área, tá? Com ângulo. A área com o quê? Com ângulo. Uma pergunta, qual é a área de um círculo? Área. πr quadrado. Então a área é um πr quadrado. Mas quando a área é πr quadrado, quanto é que vale esse ângulo ao todo? 360. Mas concorda que 360 é 2π? Vamos jogar em radiano, fechou? Agora, eu estou usando um ângulo agora, que não é 200, não é do 360, vale quanto esse ângulo? Alfa. Então, quando o ângulo é alfa, quanto é que vai ser a área? Não sei, eu posso chamar de x, uma letra S qualquer, deu para entender? Então, 2π, que é o ângulo central, é πr quadrado. Então, quando o ângulo for alfa, quanto é que vai ser a área? S, tá bom? Bora fazer aqui uma multiplicação rapidinho, então fica regra de 3, né? 2π vezes S igual alfa πr quadrado. 2π está multiplicando, 2π passa dividindo, corta π com π. Quem é que vai ser o S? Vai ser alfa r quadrado sobre 2. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Agora eu vou fazer aqui uma outra. Eu quero uma outra regrinha de 3 aqui. Comprimento e ângulo. Comprimento e ângulo. Vamos lá. Quanto vale o comprimento de uma circunferência? Qual é o comprimento de uma circunferência? 2πr. Mas quando o comprimento é 2πr, quanto é que vale o ângulo? 360, que vale quanto? 2π. Tudo bem? Só que, e se eu quiser saber apenas esse comprimento, que eu não sei, eu posso chamar de quem? De L. Então, quando for esse comprimento, comprimento embaixo de comprimento, que é L, quanto é que vai valer o ângulo? Não sei. Chamei de quê? De alfa. Tudo bem? Vamos fazer uma regra de 3 aqui. Então, ó, alfa 2πr, alfa multiplica por 2πr é igual a L vezes 2π. L vezes 2π. O 2πr está multiplicando, 2πr passa dividindo. Tudo bem? Corta 2π de cima com 2π de baixo e simplifica que alfa é igual a L sobre R. Tranquilo aí? Tá?
Aí você vai dizer, professor, o que é que você vai fazer agora aqui? Presta atenção. Alfa é igual L sobre R. R não é raio? É para lá que eu vou voltar, tá? Quanto é que vale meu raio? Quanto é que vale meu raio? 1. Então aqui o alfa vai ser L sobre 1, que dá quanto? L. Tá? Então o meu alfa, que é o ângulo, ele vale quanto? L. Tranquilo? Agora, o que está escrito bem aqui? Na área. Vou colocar bem aqui. A área é alfa, que vale quanto o meu alfa? L. Então vai ficar L vezes R quadrado sobre 2. Deu para entender? Só que meu raio vale quanto? 1. Então 1 ao quadrado dá 1, vai ficar apenas o quê? L sobre 2. Deu para entender? Então a área vale quanto? L sobre 2. Então, volto para cá agora. Quanto é que vale a área dessa parte aqui do cito OPA? Vale L sobre 2. Aí, presta atenção no que eu vou fazer. L sobre 2. Porém, tá vendo ali que está escrito L igual a alfa? L igual a quem? A alfa. Então, se aqui é o meu L, esse aqui é o meu alfa, né? Então, se aqui é X, quanto vai ser esse comprimento bem aqui? X. Deu para entender? Então, L sobre 2, na prática, vai ficar o quê? X sobre 2, que é o próprio L. Tá? Se aqui é 2x, 2x, 3x, 3x, e assim vai. Tá bom? Para o ciclo unitário, de raio 1. Tá bom? De raio 1. Menor ou igual à área do triângulo OTA. Bora lá, rapidinho. OTA, triângulo retângulo. Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? Não é isso aqui? Quanto é que vale essa medida aqui? 1. Então vai ficar 1, que é a base, vezes a altura. Quem é essa altura? Quem é essa altura? Do A até o T. Tangente. Tangente de quem? De X. Isso aqui não foi a reta tangente? Então, AT é a tangente. Tangente de quem? De X. Então, vai ficar 1 vezes a tangente, que dá a própria tangente, base vezes a altura, mas ainda falta dividir por quanto? Por 2. Posso prosseguir? Tá? Ok. Eu vou querer eliminar esse número 2, tá bom? Te lembra que eu quero chegar nisso, tá? Quero chegar nisso. Aqui não tem 2, bora eliminar esse 2. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar todo mundo por quanto? Por 2. 2 é um número positivo, a desigualdade não muda, tá? Então, isso aqui vai ficar cosseno x, seno x, menor ou igual a x, menor ou igual a tangente de x. Olha aqui que eu vou fazer. Quem é tangente x? Posso ou não escrever isso aqui? Tranquilo? Tá? Multiplico por 2, cancelo 2. Quem é a tangente? Seno sobre cosseno. Posso prosseguir? Bom, o que está faltando para cá? Tenho x. Está faltando quem? Seno de x. Se você olhar, eu tenho uma desigualdade. Eu já estou caminhando para o teorema. Qual o teorema? Do confronto. A minha amiga já falou ali levemente. Teorema do confronto. Estou caminhando para lá. Tá certo? O que é que eu vou fazer então? Vou utilizar um pequeno artifício matemático bem aqui e vou multiplicar pelo seno de x. Vou multiplicar pelo seno de x. Na verdade, vou colocar aqui, ó. Vou dividir, né? Vou dividir todo mundo por seno de x, tudo bem? E não vai te preocupar que aí não vai dar o zero, porque eu tomei esse intervalo entre 0 e π sobre 2, tudo bem? Então, eu vou fazer aqui no automático, tá? Não vou fazer outra linha embaixo, não. Aqui eu vou dividir, estou colocando as cores. Aqui eu vou dividir por quem? Seno x. Aqui vai aparecer quem? Seno x. E bem aqui embaixo, vou apagar isso aqui, colocar mais para cá. E bem aqui embaixo vai aparecer quem? O seno x. Deu para compreender, amigos? Aí? Tranquilo? E o que é que eu vou fazer agora? Cancelar. Onde der para cancelar, a gente cancela. Cancela, cancela. Sobrou quem aqui? Cosseno x. Aqui, menor ou igual aqui. X
sobre seno x, menor ou igual, cancela, 1 sobre quem? Cosseno x. Muito próximo. E aí? O que é que eu devo fazer agora? Oi? Não entendi. Elevar menos 1, todo mundo. Mas muda a desigualdade ou não? Vocês entenderam que ele falou elevar menos 1? Não? Se não entenderam, eu vou fazer uma pequena comparação bem melhor e rápida, tá certo? Presta atenção aqui. Depois eu volto para lá, tá? Para cá. Daqui eu já vou usar lá, vou logo te avisar. Tá? Concorda que 1 é menor que 3,5, que dá 1,5, que é menor que 9 dividido por 3, que dá 3? Não é válida essa desigualdade? Sim ou não? É válida. O que acontece se eu inverter numerador e denominador? 2/3, 3/9 e o inverso de 1 é o próprio 1. O que é que vai acontecer? A desigualdade muda. A desigualdade o quê? Muda. Deu para entender aqui? Então o professor só pode aqui inverter. Mas se eu inverter, a desigualdade vai mudar. Tranquilo? Agora, quando a desigualdade mudar, olha como é que eu leio. 1 é maior que esse, que é maior que esse. Uma outra leitura que eu posso fazer dessa é de forma inversa. 3/9. Se 2/3 é maior que esse, então 3/9 é menor que 2/3, que é menor que quem? Que 1. Eu inverto a desigualdade. Também posso fazer isso aqui. E continua sendo a mesma desigualdade, mas escrito o inverso. Deu para entender? Agora, olha daqui para cá, qual é a diferença? O 9/3 veio para onde? Para frente, só que ele veio como? Invertida. O do meio ficou no meio, mas ficou o quê? Invertido. E o primeiro inverteu. É uma maneira de pensar e fazer isso aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar como? Inverte, dá o quê? Cosseno x. Menor ou igual, inverte. Seno de x sobre x. E esse aqui vai para lá. Inverte. Qual é o inverso de cosseno x dividido por 1? 1 sobre quem? Cosseno x. Quando eu inverti, cheguei aqui. Só falta uma única coisa. Jogar o limite tendendo a 0. Vamos fazer. E eu não vou jogar o limite aqui. Me ajuda aí, meu amigo. Quanto é o limite de cosseno de x quando x tende a 0? Vai ficar cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? Quanto vai ser o cosseno de 0? Bem aqui, né? Quanto é o cosseno de 0 aqui? Não vale 1? Então aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1. Aqui vai ficar o limite de 1 sobre cosseno de x quando x tende a 0. Então vai ficar 1 dividido pelo cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? 1. 1 dividido para 1? 1. Então aqui também vai dar 1. Deu 1 para cá, deu 1 para lá. O que acontece com isso aqui? Dá 1. Pelo teorema do confronto. Não é bonito isso aqui? Tá? Então a gente conclui que limite de seno de x sobre x dá 1, quando x tende a 0. Isso usando o teorema do confronto. Vamos para as aplicações agora. Meu Deus, é muito rápido. Olha, tem 4 exemplos, eu estou um pouquinho com pressa. Eu vou fazer o primeiro exemplo. O segundo e o terceiro são similares, tá? Vou fazer o primeiro exemplo aqui, tá? Limite do seno de 4x sobre x quando x tende a 0. Gente, já vou logo te avisar o seguinte. Eu tenho que usar esse limite, seno sobre x. Olha o que eu tenho que observar. X e aqui também tem que ser quem? X. Aí você falou, professor, aqui é 4x. Eu posso colocar um 4 aqui, multiplicar por 4 e dividir por 4? Pode. Mas aqui é 4x?
Não, então não vai funcionar isso. Deu para entender? Tem gente que pensa, vou multiplicar por 4 embaixo e por 4 em cima. E usa esse limite, vai dar errado. Tá? Aqui nós vamos usar a técnica de mudança de variável. Mudança de quê? Variável. Então vamos lá. Mudança de variável. O que é que eu vou fazer aqui? Esse 4x, eu vou chamar de uma variável qualquer. Eu uso muita letra U. Então eu vou chamar aqui U vale quanto? 4x. Então aqui vai ficar o seguinte. Limite do seno 4x é qual letra agora? U. Dividido por x. Calma aí, x, mas eu tenho que tirar o x. Vou escrever em função do U. Ah, tá, calma aí. Se U é igual a 4x, o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, meu x é 1 sobre 4. Deu para entender aqui, ó? Passa dividindo, então quanto vale meu x? Ah, esse x vale U sobre 4. Professor, mas aqui é x tendendo a zero. Eu tenho que tirar esse x também, tem. Eu tenho que colocar a variável U. Tudo vai ser letra U agora. Tá? O que eu posso pensar? Olha para cá. Quando o meu x tende a zero, aí eu penso aqui no zero. Quanto é 4 vezes zero? Zero. Então, se o x for o número zero, tender para o zero, quanto é que a letra U vai tender? Para zero também. Quando o x vai a zero, o U tende a zero. Então, meu U tende a quem? A zero. Tudo bem? Isso aqui é igual, olha para cá. Isso aqui é ou não o limite trigonométrico fundamental. Concorda? Vai dar quanto, então? 1. Isso aqui dá 1. Só que não vai esquecer que isso aqui, tá? É 1/4. É 1 dividido por 1/4. Então, multiplica pelo inverso. Isso aqui vai dar apenas quem? Vai dar o 4. Tá bom? Vai inverter isso daí. Alguma dúvida nessa questão aí? Estão com dúvida no 4? Sim ou não? Falem. Estão com dúvida no que eu fiz aí? Vou escrever com mais bonitinho aqui então. Pronto. Isso aqui é igual, daqui para cá é igual ao limite de seno de U sobre U, tá? Esse 4, tu pode pensar ele bem aqui, ó. 1/4, a mesma coisa. Tudo bem? E aí vai ficar o quê? 1 dividido por 1/4. 1 em cima dividido por 1/4. Conserva a primeira e multiplica pela segunda fração invertida. Vai dar quanto? 4. Tá bom? Tenta resolver as outras. Vamos falar do teorema do valor intermediário. Eu vou me estender em 5 minutinhos aqui. Teorema do valor intermediário. Seja f uma função contínua em intervalo fechado a b e seja em um número qualquer, entre a e b. Bom, teorema do valor intermediário, eu quero que vocês notem o seguinte. Ele é utilizado com a seguinte ideia matemática. Pensa no gráfico, e aqui tu tens um ponto A, intervalo fechado, tá? Quando eu tenho A, eu tenho f de A. E aí eu tenho uma função dessa maneira aqui. B. Aqui eu vou ter meu f de B, tá certo? Não vai te esquecer que AB é um intervalo fechado. AB, ele vai ser um intervalo o quê? Fechado. E a minha função f, que essa minha função, ela é uma função contínua. O que é que o teorema do TVI, vou colocar até a sigla TVI, teorema do valor intermediário, diz? Que se eu conseguir pegar um C aqui, ele vai ter uma imagem que eu posso chamar de letra N, desde que esse intervalo aqui ele seja um intervalo fechado. Então, quando eu tiver aqui uma letra N pertencente a B, não vai esquecer que o f de A tem que ser diferente do f de quem? De B. Se isso aqui acontece, eu tenho um N que está entre A e entre B. Tá bom? Então, aqui eu vou ter um N, eu vou projetar aqui um exemplo aqui, eu vou supor que vai dar bem aqui, e aqui eu vou ter quem? Um elemento C. É apenas isso que diz o teorema do valor intermediário.
se eu tenho um intervalo fechado, quando f de A é diferente de B, então tem o valor do n como imagem entre esse intervalo, tal que esse n tem um elemento C, e esse C pertence a quem? Ao AB. É esse que diz o teorema do valor intermediário. Tá? Olha aí, no gráfico rapidinho. Então, aqui eu tenho A f de A, B f de B. Então, se eu tenho um valor de N, eu consigo achar uma abscissa que a gente chama de quem? De C. Apenas isso. Agora, o teorema que é utilizado, para falar a verdade, é esse. Ele é uma consequência. Na verdade, o TVI é uma consequência do teorema de Bolzano. Tá? A gente não vai demonstrar esses dois teoremas, mas você vai já me entender. Se f de A e f de B assumirem sinais contrários. O que é sinais contrários? Tipo, uma é positiva e a outra é o quê? Negativa. É isso que está dizendo o teorema de Bolzano. Se tu pega uma função onde f de A e f de B tem sinais contrários, pode ser o contrário, tá? Essa aqui pode ser menor e essa pode ser maior. Se elas têm sinais contrários, então vai existir um C pertencente a B, tal que o f de C é igual a quem? A zero. Aí tu vai dizer, não entendi nada. Calma. Olha para cá. Pensa no f de A maior que zero. Vou colocar bem aqui, ó. Ponto A. E aqui eu tenho f de A maior que zero. Tudo bem? E aqui eu tenho ponto B menor que zero. Então eu vou pensar bem aqui. Ponto B, bem aqui, menor que zero. Aqui é o B e aqui eu tenho f de B. Você concorda que o f de B bem aqui é menor do que zero? Tá? E se essa minha função é contínua, eu tenho que sair daqui e tenho que chegar lá, sem tirar o giz. Ela é contínua. Então não importa o caminho que ela vai percorrer. Mas na hora que eu sair do menor para o maior, da parte negativa para o negativo, eu tenho que cruzar o eixo x. E se eu tenho que cruzar o eixo x, bem aqui, o f desse ponto vale quanto? Vale zero. É isso que diz esse teorema de Bolzano. Tá? Vamos lá para finalizar a aula. E já te digo que vai ter uma questão dessa parte aí. Vou finalizar a aula com esse teorema aí, tá bom? Coloca lá, amigo, por favor. Mostre que existe uma raiz da equação 3x ao cubo menos x quadrado menos 12x mais 4 entre quem? 1 em 3. Olha, eu não estou pedindo para te desenhar o gráfico e nem para encontrar todas as raízes. Eu só estou te dizendo que existe pelo menos uma raiz. Qual é a ideia, então? Eu posso chamar uma função f de x, representada por esse polinômio aí, que é 3x ao cubo, menos x quadrado, menos 12x mais 4. Então, eu pego, tá, a minha equação e chamo de uma função. E essa função não é um polinômio terceiro grau, esse polinômio não é contínuo, então está dentro do TVI. Tá? O que é que eu posso fazer? Já que ele diz que está entre 1 e 3, eu vou calcular o f de 1 e vou calcular o f de quem? De 3. E eu vou ver se eles têm sinais contrários, tipo se um é positivo e se o outro é o quê? Negativo. Vamos calcular o f de 1. Vai ficar 3 vezes 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos, faltou um x aqui, né? Menos 12 vezes x, que é 1, mais 4. Me ajudei a fazer essa conta. Vamos lá. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 1 dá 2. 2 menos 12 vai dar menos 10. E menos 10 mais 4 vai dar menos 6. Está correto aí? Vai dar menos 6. Agora eu vou calcular o f de 3. Vamos substituir 3 aqui. 3 vezes x ao cubo. Quanto vale meu x? 3. Ok. Menos 3 ao quadrado, menos 12 vezes 3, somado com 4. Tudo bem? 3 ao cubo dá 27. 27 vezes 3, 81. 3 ao quadrado, 9. 12 vezes 3, 36. E o 4 aqui é positivo.
Tudo bem? Aqui dá 45 negativo e aqui dá 85 positivo. Quanto é que dá a subtração? 40. 40 positivo. Agora preste atenção, vamos lá, para finalizar a aula. Como f de 1 é igual a menos 6, e menos 6 é o quê? Menor que zero. E f de 3, quanto é que vale o f de 3? 40. E 40 é um número o quê? Não é maior que zero? Então, pelo teorema, que a gente viu, que é uma consequência do TVI, tá? Pelo TVI, ele vai cruzar o eixo X. Se um é positivo e outro negativo, eu tenho que cruzar. E aqui, o que é que eu posso afirmar, então? Que existe um elemento C que pertence ao intervalo 1 e 3. Isso aqui eu posso afirmar. Não sei qual é o número, mas existe um número que está entre 1 e 3, tal que esse f vai dar quanto? Vai dar zero. Por quê? Porque eu consegui achar uma raiz positiva, uma imagem positiva e uma imagem negativa. E como a função é contínua, tem que passar pelo eixo das abscissas. Então vai ter uma raiz. Pelo menos uma. Ou às vezes pode ter 2 ou 3. Vai ter uma questão também de TVI na tua prova. Alguma dúvida, amigos? Não? Vou te dar uma última orientação. Escuta com carinho. Chega na tua casa, dá uma revisada na videoaula de hoje e na aula de segunda-feira, tá bom? Vai dar tudo certo.